E uma nova grande bomba envolvendo o Ministério Público pode estar prestes a explodir dentro do Corinthians. Treinador Fernando Diniz foi denunciado pelo STJD e pode pegar até 3 jogos de suspensão. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Internacional em Porto Alegre, jogo que será a primeira parte de uma decisão. Terá uma totalidade de 180 minutos que vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Internacional em Porto Alegre, jogo que será a primeira parte de uma decisão, que terá uma totalidade de 180 minutos, que vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Internacional, jogo que acontecerá às 19h30 no estádio Beira-Rio e será válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Após a ativação na academia, o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos e também fez testes na equipe que deverá iniciar esse jogo de hoje. Depois dos trabalhos, os jogadores almoçaram no CT e no período da tarde, viagem rumo a Porto Alegre, onde os jogadores ficarão no hotel até poucas horas antes dessa partida. Corinthians que agora dá uma pausa no Campeonato Brasileiro e vamos para um primeiro jogo decisivo que vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo hoje, fora de casa, e o segundo na próxima quinta-feira, a decisão final dentro da nossa casa. Fernando Diniz, que tem problemas principalmente relacionados aos jogadores lesionados, desfalques que estão fora desse jogo de hoje. Memphis resolvendo o seu contrato, Kaique somente no ano que vem, Labiá, infelizmente também só no ano que vem, Yuri Alberto, algumas semanas fora, lesão muscular, além do Vitinho também, que dificilmente voltará a jogar nessa temporada. Por outro lado, Fernando Diniz tem o retorno do Matheus Bidu, lateral esquerdo, e também o Angileri, que ficou de fora do jogo contra o Atlético Paranaense, Rodrigo Garro, que sentiu dores no pé depois do jogo contra o Atlético Paranaense, também ficou à disposição, mas não sabemos até qual será, na verdade, o planejamento sobre o jogador. Então, um Corinthians aí com problemas para essa partida de hoje. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse primeiro jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Caio César e o Lingard. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte. Vamos lá. É a primeira parte de uma decisão que teremos duas partes. Primeiro jogo hoje, fora de casa, e a decisão final dentro da nossa casa. Toda aquela atmosfera da arena, apoio da Fiel e, claro, também teremos dúvida sobre o gramado da arena, como que o gramado estará. Gramado que se tornou motivo de muitas polêmicas nos últimos dias. Então, absolutamente que existe essa preocupação. O que foi sempre ao nosso favor, acabou, na verdade, jogando contra. Lesão do Labiá, para mim, por exemplo, foi por conta do gramado. Mas, enfim, hoje é a primeira parte. Claro que o Corinthians sempre tem que ter a intenção de buscar a vitória, mas é saber administrar o jogo. Vai ter uma pressão inicial, tem que saber segurar e ter uma estratégia ofensiva. Um Corinthians encaixadinho, absolutamente, que os jogadores que estão fora acabam atrapalhando, mas um Corinthians encaixadinho, com uma estratégia boa, podemos sair sim do Beira-Rio hoje até com uma vitória. O Internacional não tem jogado nada. Então, é saber usar isso para tentar se aproveitar das fraquezas do adversário. Mas, claro,
Volto a dizer, é uma decisão que teremos duas partes e a segunda será dentro da nossa casa. Eu tenho confiança que mesmo com todos os problemas, o Fernando Diniz vai conseguir fazer uma boa estratégia. Mais uma vez, o calendário nos atrapalhando, porque jogamos na quinta, treinos somente na sexta e ontem que o Diniz conseguiu treinar com todos os jogadores. Só que mesmo assim eu confio que faremos um grande jogo e temos condições sim de sair de Porto Alegre com uma vitória. E agora vamos falar sobre Fernando Diniz no STJD. O treinador do Timão foi denunciado e pode pegar até 3 jogos de suspensão. Na última quinta-feira, o Timão recebeu o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Jogo, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Enfrentamos o terceiro colocado da competição. Um jogo em que o Fernando Diniz optou por colocar uma equipe alternativa e no final um jogo que terminou 0-0 e alguns momentos ali quentes na partida. E em um desses momentos tivemos um envolvimento do Fernando Diniz com o meio-campista do Atlético, o Jadson. E esse momento que o Jadson se aproxima do Diniz, e o Diniz meio que dá um tapa na mão do adversário, acabou virando denúncia no STJD. A denúncia foi enquadrada no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, que trata de ato desleal ou hostil. Caso seja condenado, o Diniz pode cumprir de 1 a 3 jogos de suspensão. Então, estamos falando de um lance em que o Fernando Diniz meio que acaba tentando demonstrar de uma forma que não queria contato nem aproximação com o jogador do Atlético Paranaense e acabou sendo denunciado. A data do julgamento está marcado para a próxima terça-feira, dia 4, às 10 horas da manhã. Caso o Fernando Diniz seja condenado por 1 ou 2 ou 3 jogos, que é a pena máxima, ele vai desfalcar o Corinthians em momentos importantíssimos, principalmente a decisão da Copa do Brasil, o jogo da volta contra o Internacional, que acontecerá na quinta-feira, dia 6. A minha opinião quanto ao Fernando Diniz ter sido denunciado pelo STJD devido àquele lance com o Jadson é a seguinte: o STJD já com todo o gás para cima do Corinthians em poucos jogos desde o retorno ao futebol. Tivemos aquela denúncia contra o Caio César ridícula, em que acusaram o Caio César também da mesma situação, um ato hostil. E aí foi um vexame, na verdade, para o STJD, porque na verdade quem causou a confusão foi o Alejo Vélez do Bahia, que acabou fazendo uma simulação enorme. E agora o Fernando Diniz. Com todo o respeito, mas o STJD tentar transformar um tapa em um ato hostil, sinceramente, eu particularmente não consigo entender. Ainda por cima, de repente, daqui a pouco vão dizer que o Fernando Diniz seria o causador de uma confusão generalizada e tudo mais. Então, sinceramente, mais uma vez o STJD indo para cima do Corinthians, qualquer coisa que acontece é só o Corinthians. Volto a lembrar do episódio contra o Bahia, do Caio César, aquela denúncia ridícula, o próprio STJD reconheceu que errou no julgamento e não denunciaram o Alejo. E se o Fernando Diniz foi denunciado nessa, o Jadson também deveria ter sido denunciado. Então, inacreditável o que o STJD vem fazendo com o Corinthians em pouquíssimos jogos até aqui, desde o retorno. 3 jogos oficiais. E o STJD já denunciando o Corinthians praticamente em todos. Inacreditável o que o STJD está fazendo com o Corinthians e, claro, também com o nosso treinador. Enfim, a diretoria do Corinthians precisa agir com mais firmeza. Não ficar tentando aproximações que acabaram nos prejudicando, como, por exemplo, fazer amistoso da Seleção Brasileira Feminina e prejudicar a programação da troca do gramado. Inacreditável. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre
uma nova possível bomba envolvendo o Ministério Público dentro do Corinthians. O Ministério Público exige explicações do Timão sobre empresa que recebeu quase 7 milhões de reais do clube e nem o clube sabe se os serviços foram devidamente prestados. Nos últimos dias, recebemos informações de que o Corinthians acabou rompendo com a empresa que estava ligada ao Fiel da Sorte, que foi lançada em 2023, prometia sorteios, experiências exclusivas e as famosas rabiscadinhas a todos que são sócios do Fiel Torcedor. Apesar do programa praticamente ter desaparecido desde 2024, a última divulgação, na verdade, foi feita no início de 2024, os pagamentos continuaram. Então, absolutamente, que quem acabou informando inicialmente foi o GE, isso acabou caindo como uma bomba e rapidamente o Ministério Público acabou entrando na jogada. O Corinthians recebeu um ofício do MPSP exigindo esclarecimentos sobre o contrato firmado com a empresa Incentiva Serviços Combinados, Tecnologia e Marketing, a empresa que estava como responsável pelo programa. O promotor Cássio Roberto Concerino, que é quem está à frente, deu 10 dias para o Corinthians explicar detalhadamente os fatos e afirmou que o caso tem relação com outras investigações envolvendo o Timão. Segundo os dados, documentos revelados pelo GE, o Corinthians realizou 34 pagamentos que somam mais de 6 milhões e 900 mil reais. As parcelas começaram em 124 mil em agosto de 2023 e chegaram a 343 mil reais em abril de 2026. Agora, a própria diretoria do Corinthians investiga se todos os serviços contratados foram efetivamente prestados e se os prêmios anunciados chegaram aos torcedores. A atual gestão rescindiu o contrato, cobra 3 milhões de reais de indenização e estuda pedir uma perícia para calcular um possível ressarcimento. Um dos problemas apontados é que nem o Corinthians nem a Unifam possuíam controle sobre a entrega dos prêmios, responsabilidade que ficava com a própria empresa contratada. Então, mais um absurdo dentro do Corinthians e agora pode estar prestes aí a se tornar mais uma grande bomba envolvendo o Ministério Público. Por quê? Porque se as explicações não forem convincentes, podem aí anotar que será mais uma investigação que o MPSP deverá abrir. A minha opinião quanto ao Ministério Público de São Paulo estar exigindo esclarecimentos do Corinthians sobre essa empresa, que o Timão pagou quase 7 milhões de reais e não sabe se os serviços foram feitos de forma correta, é a seguinte. Vamos lá. Estamos falando de mais uma grande bomba do Ministério Público que deverá explodir. Estou aqui afirmando, estou aqui acusando que já se sabe que tem alguma coisa errada, já tem alguma comprovação. Não. Ainda tudo não passa de suspeita, mas o Ministério Público está investigando. E, no mínimo, podemos realmente dizer, cada um vai ter a sua interpretação, que é estranho. Porque a última ação, a última divulgação foi em abril de 2024 e mesmo assim o clube continuou pagando. Isso é muito grave. Por quê? Porque isso demonstra que existem falhas enormes. Então, dentro do Corinthians, se chegar qualquer nota lá, passa pelo financeiro, passa pelo jurídico, passa por tudo e é pago. Então, isso coloca em dúvida os órgãos ali internos do clube. Isso é uma opinião minha. Não estou aqui acusando ninguém, dizendo que alguém fez algo errado, que foi intencional, mas isso pode estar apontando grandes falhas. E ainda bem, graças a Deus, que nós temos o Ministério Público, que está em cima de tudo. E agora, o que vai acontecer?
o Corinthians vai conseguir explicar para o Ministério Público nesse período? Eu acredito que não, porque até o Corinthians busca explicações, até o Corinthians pode contratar uma perícia. Então, o que que o Corinthians vai explicar? Se o Corinthians rompeu o contrato e quer indenização, não sabe se as coisas foram entregues, como que faz um contrato desse? Como que o Duílio fez um contrato desse? O Corinthians não tinha controle nenhum. Pagar por isso era muito melhor o clube fazer isso. Todo mês ia lá, pegava camisas e tudo mais, ia sair muito mais barato. Chegou a pagar quase R$ 500 mil por isso. Inacreditável. Então, mais uma grande bomba. Na minha opinião, sinceramente, não vão conseguir explicar e será aí mais uma investigação criminal do Ministério Público. Volto a dizer, não estou acusando nada, dizendo nada, insinuando nada. E sim, supostamente falando, para mim não vai ter explicação e o Ministério Público vai para cima de mais um fato. Então, mais uma grande bomba e mais um grande vexame e mais um grande escândalo explodindo dentro do Corinthians. Lamentável as coisas que acontecem. É por isso que eu já venho falando para vocês há muito tempo. Isso para mim, esse detalhe, mais essa situação, para mim é mais um grande motivo para a intervenção judicial, que é o que eu falo para vocês, que na minha visão é a única saída para o Corinthians, para tudo, para ter a limpeza geral, a auditoria que todos nós queremos. Então, sinceramente, é por isso que eu falo intervenção judicial urgentemente no Corinthians. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!